Quando estudamos o Espiritismo, nós compreendemos, através dos ensinos trazidos pelos espíritos superiores, por diversos médiuns, que temos duas grandes chagas morais na humanidade: o egoísmo e o orgulho, que nos são apresentados com todas as letras e, ao mesmo tempo, nos é dito que precisamos combater o egoísmo e o orgulho através da educação. E aí Allan Kardec pontua para nos dizer que essa educação, no entendimento do Espiritismo, é a educação moral. A única que pode destruir o egoísmo e o orgulho que ainda mantemos. Mas como a educação moral não está presente em muitas famílias, e muito menos na maioria das escolas, nós temos assistido que tanto o egoísmo quanto o orgulho continuam a prevalecer na sociedade humana, no nosso cotidiano existencial, no nosso dia a dia. Naturalmente que temos que reconhecer que existem pessoas mais egoístas do que outras, como existem pessoas com maior orgulho do que outras. Mas todos nós, que ainda carregamos muitas imperfeições morais, reencarnados no mundo de expiações e provas, todos nós trazemos um tanto de egoísmo e um tanto de orgulho. E os espíritos superiores são claros. Precisamos realizar todos os esforços para combater o egoísmo e o orgulho. Não conseguiremos alcançar êxito enquanto confundirmos a educação com a aquisição de conhecimentos, enquanto confundirmos a educação com formação profissional. A educação é mais do que isso. A educação deve combater as más tendências, ou seja, os vícios de caráter que o espírito está trazendo e que se manifestam através das suas tendências de caráter, que ele começa a mostrar desde que nasce. E os pais precisam ficar atentos a isso. Mas não se combate más tendências de caráter apenas com sermões, castigos e ameaças, que aliás devem ser banidos da educação, porque são antipedagógicos. Na verdade, nós promovemos a educação moral dos nossos filhos através dos bons exemplos que partem de nós mesmos, a partir da nossa autoridade moral sobre eles. Essa é a influência que a educação precisa fazer no lar e que deve ter continuidade na escola. Professores precisam se conscientizar que devem ser educadores. Ser professor é estar pronto para ensinar. Ser um educador é estar pronto para educar. E isso também vai para o serviço espírita de evangelização, porque muitas vezes nós vemos evangelizadores preocupados em ensinar os princípios do espiritismo, para que a criança saiba que é Deus, que é o mundo espiritual, que é o perispírito e assim por diante. Quando a nossa preocupação deveria ser a de trabalhar os ensinos morais de Jesus, de termos o Evangelho como roteiro do trabalho que realizamos com as crianças e os jovens, porque é urgente combater o egoísmo e o orgulho. E vamos repetir aqui, os espíritos superiores insistem em nos dizer que esse combate deve ser a nossa prioridade.
mas que ele só terá êxito se entendermos a educação como sendo a educação moral do espírito reencarnado. Hoje nós já temos movimentos pedagógicos para nos lançar na pedagogia do sentimento, na pedagogia da sensibilidade, a pedagogia da esperança e assim por diante. Porque já muitos entendem a necessidade de trabalhar o desenvolvimento emocional dos educandos e não apenas o desenvolvimento intelectual, cognitivo. Nós espíritas também precisamos priorizar isso. E temos o grandioso exemplo de Jesus e também de Pestalozzi, esse grande educador do qual Allan Kardec foi aluno e discípulo. Não nos percamos nessa trilha, nesse caminho pedagógico. A educação do espírito imortal e reencarnado deve ser a nossa prioridade, começando por nós mesmos, porque o verdadeiro educador é aquele que se educa, é aquele que corrige as suas más tendências, é aquele que, antes de mais nada, realiza esforços para combater em si o egoísmo e o orgulho, as duas grandes chagas morais da humanidade. Somente teremos honestidade, fraternidade, solidariedade. Somente faremos ao próximo o que desejamos que ele nos faça quando colocarmos em prática a educação moral. Não existe outro caminho, mas não confundamos a educação moral com educação religiosa, considerando essa educação religiosa como uma educação baseada nesta ou naquela religião. Não. A educação moral transcende isso. Podemos até falar numa educação com base na religiosidade, ou seja, no sentimento religioso que transcende a vida meramente material entre o nascer e o morrer. Portanto, a proposta do Espiritismo não é que se ensine nas escolas esta ou aquela religião, mas que se trabalhe os pontos comuns de todas as religiões, que são os ensinos morais e dos quais nós temos a diretriz no Evangelho e que o Espiritismo desdobra também em O Livro dos Espíritos, onde estuda as leis morais. Entendamos todos nós, pais, tios, avós, professores, evangelizadores, que precisamos nos aplicar na educação moral. É isso que o Espiritismo nos apresenta, porque somente a educação moral pode realizar a transformação da humanidade, porque estará realizando a transformação dos indivíduos, combatendo neles todos os vícios morais que têm por base o egoísmo e o orgulho. A educação moral é a chave para finalmente realizarmos o progresso moral da humanidade.